Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosana Souza, falo de São Paulo. Vim compartilhar com vocês 9 hábitos que eu resolvi colocar em prática esse ano de 2026 no meu dia a dia. E espero que também possa estar compartilhando alguns pontos para você relacionados a essas reflexões para contribuir melhor com o desenvolvimento de vocês também, tá bom? Um abraço e eu falo no meu canal sobre o meu dia a dia e experiências também gastronômicas, não só receitas também diárias que gosto de realizar no meu dia a dia, mas locais que eu curto conhecer relacionado à parte de alimentos, gastronomias, também reflexões e pensamentos diários. Eu enumerei na realidade uns 9 hábitos, mas isso daí são pontos bem assim, né? Que eu refleti durante esse período desse semestre e tem coisas que têm me levado a pensar bastante, né? Isso daí só com o amadurecimento e o desenvolvimento profissional e também pessoal, tá bom? Aí o que vem em mente? Vem o primeiro ponto, né, que é falar sobre prezar sobre a qualidade e não a quantidade, que geralmente nós somos forçados a estar em locais por conta dessa questão de pressão social, né? Você está num local às vezes onde você não curte estar no momento, mas para você agradar alguém da sua família, assim, não só por questão de diversão ou por querer estar ali, mas muitas vezes a pessoa não está no momento agradável para poder estar se socializando. E às vezes essa energia que a pessoa passa de não estar bem consigo próprio acaba refletindo também no contexto coletivo, né? E aí, na realidade, ultimamente eu tenho não me isolado, mas sendo um pouco mais seletiva com minhas amizades, contextos também relacionados a parte de socialização com pessoas, tenho escolhido melhor quais eventos ou quais situações de grupos eu deveria estar no momento para poder trazer é, uma boa assim interação na realidade, né? É, não é só mais a questão de estar em um ambiente para dizer que eu estou bem, com muita gente, para dizer que eu estou me socializando, porque às vezes a pessoa está num local e num ambiente, mas o pensamento está em outro lugar. Quantas pessoas estavam próximas a mim e não estava curtindo o momento. Na realidade, estava com o pensamento nos seus problemas, não estava nem conseguindo escutar direito o diálogo, as conversas. Às vezes as nossas palavras acabam sendo em vão naquele momento. A pessoa não estava prestando atenção e aí a gente tem observado muitas vezes o que está acontecendo com as pessoas, né? Elas não estão conectadas no momento, no lugar, mas estão conectadas mesmo como uma frequência de estar o tempo todo só no celular, por conta da questão da mídia, por conta do vício também da questão da internet. E também eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque se for falar e pontuar essas coisas, geralmente isso daí vai estar bem presente também, né? Eu não falo só nas pessoas, mas também comigo mesmo. Em certos momentos a gente não, tipo, tá num transporte público, às vezes não tá nem prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Estamos mesmo robotizados, estamos com a cabeça em outro lugar na realidade. Então é complicado isso nesse momento, com tantas coisas que tiram a gente do foco, não é isso? É, então eu tenho pensado bastante essa questão de estar em um local só porque eu tô assim, tô reunido com um monte de pessoas. Realmente isso daí agora não tá fazendo muita diferença para mim. Precisamos sim nos socializar, é,
nos observar para não ficarmos isolados e não deixarmos de estar interagindo com outras pessoas, até porque nós somos seres humanos que acaba tendo uma necessidade de estar participando, né, de movimentos, estamos compartilhando informações, troca de informações, aquilo que é bom para a gente, no caso, né, a gente também deve filtrar, tem contextos que acaba sendo um pouco tóxico, né, eu não sei se acontece com vocês, mas ultimamente as pessoas estão olhando mais para si próprio, o seu ego, no caso, né? De uma certa forma tentando se sobressair mais do que as outras pessoas. E a gente tem que se policiar em relação a essas coisas para não se contaminar. Então, às vezes, a questão de estar sozinha não significa que você esteja mal. Significa que você está num momento que acaba sendo uma autorreflexão de si próprio, entendeu? E ultimamente minhas ideias, minhas situações que eu passo de melhoria acaba sendo mais reflexiva, mais de melhoria no meu contexto de profissional e de ideias de funcionamento, né, para o meu dia a dia de crescimento e de desenvolvimento é quando eu estou sozinha, que é quando você purifica os pensamentos, reflete mais o que você está fazendo, pontua coisas que você realmente precisa melhorar e acaba se desenvolvendo mais. Um outro ponto é questão de hábitos relacionados à parte de finanças também, que isso também tem me despertado há muito tempo, né? Já tem mais de uns 15 anos que eu comecei a estudar relacionado a essa parte de finanças pessoais, controle econômico, né? Os freios que nós mesmos temos que dar à nossa parte financeira, um controle, né? Porque essa questão de, um exemplo, pagar anuidade de cartão de crédito, isso daí para mim não é tão mais viável, porque como tem outras ofertas no mercado relacionado a questões bancárias, hoje há bastante mercado relacionado à parte de bancos que ofertam melhores condições financeiras. E ultimamente tem sido o que é apresentado são parcelas durante o ano que você faz um cálculo e aí você vê que tá mais são as condições dos pacotes, né, que são disponibilizados. E a gente julga que é necessário e aí para se sentir pertencido, não, eu tenho um cartão de crédito da bandeira tal, tal, tal e quantidades enormes, mas que de uma certa forma acaba extirpando, reduzindo valores que poderiam economizar para si próprio, no caso, num controle financeiro, pagando 200, 300 reais, mesmo que seja de uma forma irrisória. Vocês falam assim, vamos dividir em 12 parcelas. A gente divide em 12 parcelas, porém essa questão da divisão das parcelas, elas ficam suaves aos nossos olhos porque fica com a sensação de como se estivesse pagando pouco. Mas se colocar na balança o cálculo que a gente faz, esse montante faz toda a diferença em uma oportunidade de economizar, controlar, fazer uma poupança, fazer uma melhoria pessoal também, entendeu? Uma melhoria para nossa casa, uma melhoria de qualidade de coisas que a gente gostaria de ter. Isso daí também faz toda a diferença. Desculpa, mas estamos com ruídos bastante. Eu tô em casa, o vento está muito forte, bateu agora a porta, simplesmente eu tô com vizinhos com bastante ruído aqui. Um perdão para vocês relacionado a essas adversidades que acontecem. Mas fazer o quê, né? Mas eu tô aqui para participar, vocês e compartilhar o que é que eu tô fazendo nesse momento. E também um exemplo, eu reduzi também a questão do Uber, que seria um terceiro passo, porque eu percebi que, assim, eu ando mais de transporte público, na ótica que eu tô observando da minha vida hoje, assim, tenho um desejo de ter um carro, mas também e possibilidades também já tive. Porém, eu tô me policiando em relação a essa questão dessa aquisição. Por quê?
eu tô colocando na balança em relação à parte dos custos que isso pode me trazer nesse momento, como parcela de PVA, que não é barata, valores de seguro, porque a depender da região de onde você estará se deslocando, e hoje é complicado, né, por conta de questão de roubo, de outras questões também, não é só o roubo, mas você tem que se resguardar em relação a isso. Isso daí tem que ser colocado na. O cálculo, né? Que geralmente a gente age por impulso. Muitas vezes. Na emoção porque o outro tá tendo e você não tá conseguindo ter o mesmo ritmo de situação. Essa questão da comparação das nossas vidas com as vidas das outras pessoas também. Isso daí reflete de forma significativa, porque assim, se a gente não ser grato, né, em relação ao que a gente já tem e se verificar que não é necessário naquele momento fazer aquela aquisição que vai é, criar um comprometimento maior mais lá na frente, a gente vai estar um pouco mais livre, né? Assim, um pouco mais sossegado em relação a isso. Então, tipo, eu só reduzi mais, porque eu ando de ônibus e meus trajetos na localização onde eu moro tem sido mais a pé. E aí, de vez em quando eu utilizo sim. Assim, usava mais e percebi que também esse gasto, esse custo estava sendo bastante significativo na minha fatura do meu cartão de crédito. Isso daí também eu comecei a pontuar e refletir mais e fazer um levantamento melhor. É uma relação, né, dos custos e das reais necessidades. Vale a pena, não vale a pena? É, é mais assim a questão de fazer as compras no mês, algo que também vai me comprometer também a questão do meu tempo de chegar em casa, o peso que eu tô carregando, que hoje tem essa facilidade, antes não tinha mais, antigamente era táxi, e o táxi que era a única opção, tudo mais caro, então a gente repensava bastante sobre isso, entendeu? Então, é a questão de controle e frequência de pedidos do iFood, porque, tipo, eu sou quase a louca da comida, praticamente, né? Porque eu amo cozinhar, amo comer. Então, assim, tem gente que gosta de comprar, fazer questões de idas bastante no salão de beleza. Eu só tô exemplificando, eu não tô pontuando coisas que as pessoas gostam, mas assim, não tô criticando, eu tô falando só o ponto de vista. Tem pessoas que gostam de ir no salão toda semana. Assim, pra mim eu não vou tanto, porque eu só vou quando tem bastante. Bastante não, é que ultimamente não tem aparecido, mas eventos, bem raros praticamente. Então eu só pontuo aqui uma questão de dar um salão de forma significativa pra mim quando tem um casamento, uma formatura, algo que realmente eu demande pra ir realizar esse tipo de procedimento em um estabelecimento comercial. Aí não sou muito vaidosa, não critico quem seja, mas assim, é assim, meu ponto de vista e o que eu faço na realidade, né? Isso reduz bastante, tipo, pintar cabelo, eu mesmo pinto, que os brancos aparecem, não sou 40 mais. Mas assim, é algo fisiológico no nosso organismo, mas tem coisas que realmente eu faço em casa para gerar um custo menor. Hidratação, pintura, relaxamento do cabelo, porque meu cabelo é cacheado, então ele enche muito rápido. Então eu faço tudo dentro de casa. Isso gera também uma economia muito boa relacionada à parte de minhas finanças. O que mais que eu faço? Eu tava falando da comida do iFood, fazia, comprava demais. Final de semana tava todos os finais de semana em restaurante, então cada saída é 150, 200, a depender do lugar onde você vai. 300 aí, faça o cálculo, você gasta mais de R$ 1.000 no mês, a dependendo. E comida agora tá um alimento que tá bem assim, se você não tiver um controle dos seus custos, das suas necessidades, realmente você acaba gastando mais do que você ganha, entendeu? Então, pessoal, é isso, né? E geralmente quando eu vou ao mercado, eu geralmente
pego e faço uma lista antes. Antes eu não fazia. Eu entrava e comprava através das gôndolas. Um exemplo, eu entrava em uma gôndola, olhava o que eu precisava, às vezes até o que não precisava, e levava. Quando via, o carrinho já estava cheio, lotado, com coisas por impulso de emoção e dizer que eu preciso. Na realidade, eu tenho me controlado bastante em relação a isso, porque eu acabo me impulsionando mais em relação à comida. Fui criada de uma certa forma, mesmo sendo uma pessoa de origem humilde, da minha família. Era um simples, porém tinha essa questão de fartura em relação à alimentação, mas eu percebi que eu estava meio que descontrolada em relação a diversos produtos que eu trazia para casa. Então hoje eu faço uma lista bem enxuta, porque quando a gente faz uma lista bem enxuta, a gente vai direto ao ponto e não fica muito lá, não. Tipo, passeando, terminou de comprar e ainda fica tipo, nossa, eu vou passear aqui como se eu estivesse dentro de um shopping, sabe? Aí isso daí é a receita fácil para se deslizar e acabar se descontrolando totalmente e desviando o foco e gastando mais, simplesmente. Aí eu reduzi isso daí também. Assinatura de TV também não faço. Eu tenho uma televisão que eu comprei logo num serviço que eu fiquei em torno de 2 meses. Foi um serviço temporário, lá na Bahia. Mas foi a minha primeira TV, que hoje é ainda a minha TV. Eu tenho até orgulho disso, porque como foi uma compra que foi feita com esse registro, que foi mesmo que temporário, mas ela perdura até hoje, tem mais de 15 anos. É incrível, mas existe. Na realidade, talvez porque ainda não tinha aquele controle de fabricação temporário, que você observa que a maioria dos fabricantes, eles têm um tempo para esses maquinários, tipo computador, celular, rádio. Na rádio não, que hoje ultimamente a gente tem escutado som pelo celular, né? Eu escuto pelo celular. Aí, tanto que tem pessoas que ficam impressionadas. Você não precisa. Por que você não compra uma televisão de X polegada, que eu nem sei mais quanto é essa polegada, mas enfim, a minha é 32 polegadas. É pequena, mas me atende de vez em quando. Mas se bem que eu não fico muito tempo mais na TV pra ficar assistindo. Ultimamente eu tenho ficado mais no celular, né? Com acesso à internet. Às vezes, mas é preferível você pagar um Wi-Fi, um, um acesso à internet e ter todos os recursos ali no celular do que comprar uma televisão. Mas assim, eu não tô julgando quem tenha, quem goste, faça, não tem problema nenhum, eu tô falando do meu ponto de vista. 32, eu não preciso de uma 40 polegadas, 50 polegadas para ser feliz, para ser sincero. Porque isso daí não tá fazendo muita relevância na minha vida. Só o que faz relevância ultimamente eu tenho levado para frente ou em consideração. As demais coisas, não, de jeito nenhum. É, bola para frente e não ligar para o que as outras pessoas estão falando. Talvez possa ser o desejo, pelo fato da pessoa não ter tido, né? Em algum momento da vida, essa questão da escassez em algum momento, encurtamento. Então, gera um desenfreio, no caso. Não sei se desenfreio existe, mas se tiver desenfreio nessa palavra, podem me corrigir também. Não, o que eu quis dizer é que é, caso surjam as necessidades humanas que as pessoas não tiveram, realmente as pessoas vão querer ter para si, entendeu? Adquirir em algum momento da vida. Aí, vale pensar, vale a pena, faz sentido para você? Se não faz, então, procura o que faz na realidade. Tipo assim, hoje no momento para mim não faz. É essa questão de ter uma televisão com tela de cinema dentro de casa. Até porque eu não fico assistindo há muito tempo. Eu trabalho, aí às vezes eu tô estudando, tenho meus momentos de lazer, né? Do meu modo e dentro das minhas possibilidades. Mas não é algo que eu fique muito tempo sentada em frente de uma televisão nos dias de hoje.
Mas enfim, cabe cada um fazer sua reflexão, entendeu? É, essa questão da lista, né? A assinatura de TV que eu não faço mais, não pago. Não pago, não pago, não pago, pago. No momento não pago. Não direi que eu nunca pagarei, né? Em relação a isso. Mas nesse momento eu não estou realizando custos maiores para o meu bolso. Isso também reflete nessa questão de controle de orçamento, tá bom? Compras por impulso, na realidade fulano tem, porque eu tenho que ter, simplesmente não mais. Você tem que verificar a real necessidade sua, não a do outro. Ver se reflete uma necessidade que vai fazer consideração na sua vida, mas que possa contribuir para o seu bem-estar próprio, para a sensação de realização própria. Isso também vale a pena, sim, tá bom? Porque temos nossas reais necessidades. Comprar presente também. Era datas comemorativas relacionadas a aniversários ou datas comerciais por questão de obrigação. Aliás, a gente tem que pensar que a consideração não é só na questão do presente, porque fica parecendo uma moeda de troca. É, você só faz, você só é presente, ou você só é feliz, ou o outro representa algo que você dá, não o que você sente, ou não reflete nas atitudes. Para mim, o que é mais válido é as atitudes das pessoas, os comportamentos das pessoas. É, não a questão de, me deu um presente de tal valor, isso e aquilo, entendeu? Então, tem que observar para poder verificar se essa questão está no valor das coisas ou no valor das próprias coisas genuínas, dos sentimentos, né? Na gratidão, na consideração do dia a dia. Então, isso daí que é muito relevante, entendeu? Pelo menos para mim, não sei para vocês. Vocês podem deixar o comentário de vocês a respeito disso também, tá bom? Aprender a dizer não. Porque a gente se destrói por dentro, por fora, de forma física, de forma financeira, por conta das coisas que geralmente você não quer estar naquele lugar ou não quer gastar, às vezes não tem uma necessidade de aceitar o que fulano está dizendo porque você é obrigado a ir. Na realidade, nós não somos obrigados a nada. Se você realmente fizer algo, é porque você quer realmente estar naquele lugar com a pessoa de forma genuína. E aprender a dizer não, isso é. Você está dizendo sim para si mesmo. Você está levando em consideração seus pensamentos, seus desejos. Às vezes você está cansado. Às vezes não é o fato da pessoa não ir que não. Parou de gostar. Ou não me considera mais, ou por algum motivo, né? Isso daí não reflete em mim um pensamento de grandiosidade, no caso. Na realidade, reflete a questão da dependência emocional, buscar também se autoconsiderar, buscar meios que gerem um sentimento de valor em si próprio, entendeu? É, não tá de qualquer jeito nos lugares, né? Como uma reflexão que eu disse a respeito, você sai com um número de pessoas, mas às vezes a pessoa não tá ali nem se divertindo, às vezes tentou agradar e acabou sendo desagradado, no caso, né? Não, foi meio que irrelevante aquela tentativa de fazer a pessoa feliz naquele momento, porque a pessoa não estava ali, não é isso? Presente. Pois é, eu agradeço desde já o acompanhamento de vocês e espero que vocês gostem do meu conteúdo e Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço e até logo, tá bom?